Bom dia, meus amados. Eu quero comentar um informativo, né, o de número 15 de 2025, do Departamento Pedagógico aqui da Secretaria de Educação da cidade de Pouso Alegre. Não está acontecendo só aqui, está acontecendo em várias cidades, em relação a algumas restrições sobre a Páscoa, sobre o feriado de Páscoa. Basicamente, as escolas foram orientadas, na direção, os professores, as coordenadoras, a não associar a Páscoa, o feriado da Páscoa, ao ensino sobre a Páscoa, a nada que fosse religioso. Curioso é que eles também orientaram que não fosse atrelado a nada também cultural, como ovos e coelhos, enfim. Isso está causando uma polêmica muito grande, porque muitos professores progressistas acreditam que é esse o caminho, e outros professores com outras visões acreditam que não é esse o caminho. Mas eu quero comentar para vocês, eu preciso resgatar a história da liberdade religiosa no Brasil para a gente entender o que está acontecendo. Quando o Brasil foi descoberto, a religião oficial do Brasil era o catolicismo romano. O Brasil ele era um país católico oficialmente. E a Igreja Católica ela era muito atrelada ao Estado. Muitas funções que são de Estado eram feitas pela Igreja Católica, isso no início. Isso aconteceu durante o período monárquico, durante o Brasil Império, e foi acontecendo. No início, toda e qualquer outra religião era proibida. Então, até as religiões de matriz africana, que trazida pelos escravos, elas não tinham liberdade nenhuma aqui, daí o surgimento do sincretismo religioso. Essa liberdade ela foi sendo conquistada gradativamente. Tá? Então, nós éramos proibidos, nós e qualquer outra religião. Depois a gente foi permitido, com várias restrições, inclusive os cultos deveriam ser dentro das casas e, se possível, ainda na língua original dos imigrantes, ou em inglês, em francês, enfim. Depois a gente começou a ter algumas liberdades graduais conquistadas a muito custo. Na Constituição de 1988, o Brasil deixa de ser um país católico e passa a ser um país laico. A laicidade é algo muito mal interpretado e mal entendido. E eu vejo essa incompreensão nessa normativa da prefeitura. O que é laicidade? Laicidade é exatamente o contrário de um país ateu. O Estado ateu é aquele que tira de toda e qualquer repartição pública a questão religiosa. Então você não tem nada que atrele o Estado a qualquer religião. Isso é o Estado ateu. O Estado laico não. O Estado laico é aquele que protege, ampara, incentiva, inclusive, toda e qualquer expressão religiosa. Como batistas que somos, nós precisamos entender nossa origem. Nós sempre defendemos a liberdade religiosa. Não a minha, mas de todos. Porque quando alguém perde a sua liberdade, todos perdem. Então, o que acontece? Na laicidade, eu não tiro a religião da pauta. Eu respeito toda e qualquer expressão religiosa. Agora, alguns tentam argumentar da seguinte maneira: mas não dá para a gente ensinar todas as religiões. Mas não é para ensinar mesmo. Mas a gente precisa entender quais são as religiões que existem naquela comunidade. Se a comunidade tem cristãos, ok, não tem problema de você falar sobre o cristianismo. Você não está fazendo proselitismo. Você está falando da religião, que é de uma boa parcela dos alunos e da sociedade que mora naquele lugar. Mas ali tem espíritas. Ok, qual o problema de você falar sobre espiritismo? Fale. Né? Tem religiões de matriz africana. Ok. Tem gente que não é religioso. Ok, não tem problema. O que não pode é o Estado fazer proselitismo ou o Estado dar preferências e regalias e benesses a um determinado grupo religioso. Isso não pode. Agora, olha que incoerência. Como eu vou falar sobre a Páscoa e não dizer o que é a Páscoa? Isso não, eu sou também professor, isso não entra na minha cabeça. Como é que eu vou conceituar algo sem dizer para o aluno o que aquilo é de fato? Então, eu não preciso crer
em todos os elementos que envolvem a Páscoa, para eu ter a honestidade intelectual de dizer para o aluno o que é a Páscoa. Então eu posso abordar a Páscoa, por exemplo, do ponto de vista da história, falando de um povo, de uma etnia chamada Hebreus, que foi escravizado durante 400 anos no Egito. Esse povo foi libertado, né? Na história da libertação desse povo, existe uma história que são as 10 pragas do Egito. A 10ª praga do Egito é a Páscoa, né? É a passagem do anjo sobre as casas dos hebreus. Então, a festa comemorada nesse domingo de Páscoa, tem uma origem lá atrás, que é uma origem histórica. Qual o problema de você dizer isso para um aluno? Segunda coisa, outro fato histórico. Jesus teria morrido e ressuscitado na Páscoa. Você não precisa crer nisso, mas isso é uma história que precisa ser contada. Se você entende que Jesus é um Jesus histórico, ok. Se você entende que ele não é histórico, ainda assim faz parte da cultura do nosso povo. Não tem por que o Estado querer tirar isso de pauta, não tem necessidade nenhuma. Ok, eu não quero trabalhar a Páscoa nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista religioso. Ok, você tem que citar pelo menos qual é a origem da palavra. Qual é a origem dessa expressão? Né? Por que a gente chama esse domingo de Páscoa? Por que judeus chamam de Páscoa? Por que cristãos de todas as vertentes, seja católico, protestante, reformados, pentecostais, chamam de Páscoa? Espíritas kardecistas, enfim, chamam de Páscoa. Então eu tenho que conceituar a Páscoa. E depois de eu conceituar a Páscoa, eu posso trabalhar valores universais, claro que sim, porque faz parte. Compaixão, fraternidade, perdão, amor ao próximo. Posso. Inclusive, se eu sou educador, eu posso atrelar o trabalho disso aqui tudo com assuntos que são importantes para a escola, como o bullying. Então, o que é o bullying? É a falta de compaixão, falta de perdão, revanchismo, enfim. Eu não entender que eu tenho que ter um comportamento fraternal. Então, nós precisamos nos posicionar, tá? Laicidade não é tirar a religião da escola. Laicidade é você tratar as religiões de maneira igualitária, protegendo, incentivando, ok? E fazendo com que esse assunto, como qualquer outro assunto, seja pauta de discussão em sala de aula. É claro que eu não posso usar esse momento para fazer proselitismo religioso. Não posso. Ok? Isso também está amparado por lei. Agora, eu tirar isso também da pauta escolar é uma agressão à Constituição brasileira, que é a lei máxima do nosso país. Então, fica aí um esclarecimento para que a gente entenda e saiba se posicionar, ok? Ok, tem o informativo da prefeitura, tá, mas esse informativo está equivocado. Não é assim que a Constituição pensou o assunto. Então a gente precisa ter bastante cautela. Orem por isso, né? A gente precisa entender que chegou num grau de secularização que pode ser que piore cada vez mais. A gente tem que saber se posicionar. E a gente só vai poder ser aceito se a gente tiver um comportamento ético, um comportamento respeitoso, saber entrar e saber sair de todos os lugares, né? A gente não pode nunca, por conta de uma fé, por conta de uma crença, a gente também passar por cima de leis e de normas. Porém, também por conta da nossa fé, a gente não pode aceitar que a nossa fé, as nossas crenças, as nossas convicções sejam suprimidas por conta do pensamento de A ou de B. Tá bem? Deus abençoe a todos.